Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Lani Silva, tá? Tenho 22 anos. Eu era garota de programa, só que agora eu estou em uma boate aqui em Catalão, Goiás, né? Eu vim trabalhar aqui. E assim, gente, hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês. Como eu havia dito, eu ia trazer vídeos aqui pro canal. Como esse canal é novo, eu pedi que você se inscrevesse nele, né? Pra me contar um pouquinho tal, sobre a minha vida. E alguns blogs, algumas coisas. E assim, gente, vamos lá. Como eu comecei a fazer programa? Bom, gente, eu nunca. Tipo assim, eu sempre morei com a minha mãe, né? Minha mãe, ela criou eu e os meus 4 irmãos. E terminou de nos criar com o meu padrasto atual, né? E antes disso tudo, né? Ela morava com uma pessoa que, assim, minha mãe teve, né, uma gravidez, que foi eu, que é a primeira, e eu sou de um pai. Os meus 4 irmãos são de outro, tá? De um pai só. Então, eles 4 são de um pai e somente eu sou de outro pai. E aí, gente, o que acontece, né? Ela morava com esse homem, que é pai dos meninos, e ele era muito violento mesmo. Ele maltratava muito ela, ele xingava muito ela, ele batia muito na gente, demais. A gente apanhava por tudo, por qualquer bobeira, qualquer coisinha, qualquer coisa que ele, se ele chegasse de algum lugar, de algum trabalho, de alguma coisa, e ele ficava, tipo assim, puto da vida. Já chegava, ele batia na gente, maltratava a gente demais. Isso foi por muito tempo mesmo, até quando minha mãe conseguiu sair desse relacionamento para ela estar no relacionamento que ela está hoje. Tipo assim, era terrível demais. Minha mãe tinha que dar conta de tudo sempre, sempre trabalhadora, batalhadora demais. Nunca me induziu a viver nunca na vida que eu estou vivendo agora, ou que eu escolhi para me viver. Ela basicamente, gente, se aqui tiver muito zoada, vocês ignorem um pouco, porque tem os caminhões que passam aqui e aqui a boate fica na frente, né, da pista. Então sempre passa carro, moto, uma zoada, e aqui também pode cair uma chuva, porque fica muito formada. E aí, gente, ela nunca me dizia fazer esse tipo de coisa, mas minha mãe, ela bebe, ela não é alcoólatra, né? A gente bebe todo dia e tal, ela bebe socialmente, é uma pessoa muito divertida, uma pessoa muito humilde, muito batalhadora, muito generosa, honesta. E, assim, eu conheci o meu pai depois que eu fiz 12 anos de idade, meu pai verdadeiro, né? Na qual não quis me ajudar durante o tempo que eu era criança. E mesmo assim, minha mãe trabalhou muito para nos sustentar, né? E aí, gente, um belo dia. Na verdade, gente, eu sempre tive vontade de experimentar algo assim, sabe? Eu já tive algumas oportunidades muito loucas, já tive muitas oportunidades na vida de fazer programa na minha vida, mas em um desses momentos eu não agarrei isso. Eu vim fazer isso depois de maior, ainda bem, né? Para poder já não dar problema para mim. E assim, gente, eu comecei em bares, na beira de bares, assim, mas foi mais por diversão, por mais que eu queria beber com um grupo de pessoas que hoje não faz parte da minha vida, tá? Não faz parte da minha vida. Porque tinha um grupo de pessoas assim que eu me esforçava até demais, tipo, muito boba em relação a muitas coisas. Então as pessoas, elas gostavam muito de usar a minha bondade, né? O meu, tipo assim, por eu ser muito, digamos que um pouquinho besta mesmo. Eu sou muito, muito mão aberta. Isso me fez me quebrar demais, entendeu? E aí nisso eu comecei, e aí eu conheci, na verdade eu já conhecia uma pessoa, mas eu queria muita ajuda dessa pessoa sobre a questão de expandir, sabe, mais o negócio de programa. Então eu conheci um site, onde eu me cadastrei nesse site, e aí eu comecei a fazer PG assim que eu saí da casa de uma colega. Eu fui morar antes ainda na casa de uma colega que não deu muito certo, tipo assim, brigas demais, era terrível demais, tinha dia que a gente fazia dinheiro que era pra pagar
no aluguel, não pagava aluguel, ficava aquela briga, sabe? Bebia, ficava louca, era muito ruim. Então aí eu acabei saindo, indo morar na casa da minha mãe, que ela tem uma casa própria aqui, né? Ela mora na fazenda. E eu acabei ficando nessa casa. E lá eu fazia meus encontros no site. Eu estava ganhando meu dinheiro e o que eu não pude fazer sobre essa questão da grana, porque eu ganhei muito dinheiro, sim, ganhei muito, 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 muito mesmo. Só que ao invés de eu investir em mim, investir naquilo que eu quero, naquilo que eu sonho, eu acabei usando cocaína. Acabei caindo nesse mundo terrível que é a coca. Então eu fiquei muito tempo, tipo assim, bobalhada, abestalhada com tudo isso. E todo o dinheiro que eu ganhava com o site, eu me drogava, eu curtia muito com pessoas que não eram meus amigos, porque amigos de verdade não colocam esse tipo de pensamento, não traz esse tipo de energia ruim para sua vida, entendeu? Eu digo isso porque é uma grande verdade da minha vida. Eu não gosto que as pessoas pensem uma coisa que não é minha, que não sou eu. E eu costumo dizer o que eu sou o que eu realmente digo. Se eu digo uma coisa, eu estou falando sobre a minha vida. Se eu quero desabafar, se eu estiver falando de um programa, de alguma coisa, eu estou falando por quê? Porque realmente aconteceu comigo. Eu não vou trazer aqui para o YouTube para vocês um conteúdo que não seja meu, uma coisa que não tenha acontecido comigo, tá? E eu gosto de ser verdadeira nas palavras e do jeito que eu gosto de eu me expresso assim. Eu tenho um pavor de máscaras demais. Eu tenho um pavor porque o ser humano, ele veste uma máscara que não é dele, uma vida que não é dele. Então a gente conhece somente o que as pessoas querem que conheça. Não quer que conheça o lado que é difícil, o lado, só querem ver o lado mais fácil, então as pessoas acham que o programa é só você deitar ali com a pessoa, você pegar o dinheiro. O seu psicológico fica muito abalado, tanto que hoje eu tenho vários problemas assim psicológicos, alguns, tipo, eu desenvolvi transtorno de ansiedade, eu já fui várias vezes em hospitais tomar injeções, tomar remédio, porque eu me cobro demais. Nossa, gente. Porque eu me cobro demais, acabo me cobrando muito, então isso pesa muito na minha consciência. Não, como eu disse para vocês, eu nunca precisei, mas eu quis experimentar e o que eu mais quero um dia é ser uma grande estrela. Alane, mas por que você vai para a zona? Você precisou ir, você precisou viajar, você precisou fazer isso, tudo aquilo. Porque são escolhas na nossa vida. Eu escolho uma coisa, você escolhe outra, você sabe qual é o caminho que você quer seguir. Eu quero um caminho, eu quero seguir um caminho. O meu objetivo não é ser garota de programa para sempre. Eu gosto muito do trabalho virtual. Câmera privê, assim, eu não sou muito acostumada com câmera privê, mas eu chego de pouquinho, assim, no câmera privê, de pouquinho. Eu vou botando meus conteúdos no Privacy, eu vou colocando conteúdos em outras coisas, sabe? Tentando vender aquilo ali. E assim eu faço para poder comprar, né, as coisas que eu preciso, as coisas que meus filhos precisam, as contas que eu devo pagar, porque todo mundo sabe te julgar, todo mundo sabe te apontar o dedo, ninguém sabe te ajudar, ninguém sabe perguntar como você está. E gera muito, muito preconceito, claro, porque se você escolhe ser garoto de programa, você vai se manchar, principalmente se você fizer vídeo, as pessoas vão só falar, eu tenho medo de ser amiga desse tal tipo de pessoa, eu tenho medo de ser amiga dela porque ela faz programa, se ela ficar com meu marido, não sei o que, isso, aquilo, é muita insegurança que as pessoas carregam e traz esse preconceito pra gente, entendeu? Por nós que fazemos esse tipo de trabalho. Então a gente é sempre tirada como coisas ruins. Mas para poder comprar as coisas das suas filhas, você precisou ir para a zona? Eu precisei, meu amigo, trabalhar. A pessoa que comentou isso não imaginou o tanto que eu tenho que lidar com as coisas sozinhas, não sabe da minha vida, não sabe do meu cotidiano, não sabe que eu vivo, não vive minha vida, só sabe me apontar o dedo. Gente, eu faço o que está no meu alcance. Às vezes tem coisas que eu não consigo controlar, que eu acabo chorando, eu acabo tendo ansiedade muito forte, tendo crise de ansiedade, né? Então isso me faz eu me sentir péssima comigo mesma, me sinto uma péssima mãe, uma péssima filha, sobre tudo isso que já aconteceu na minha vida. Depois que eu comecei a fazer tal programa, eu comecei a me afundar mais ainda na coca, eu decidi abrir mão de tudo
E também eu descobri que eu estava grávida de gêmeos e eu fui viver a minha vida. Minha mãe me ajudou muito, 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 muito mesmo. Tem pessoas que me ajudaram demais. Eu já agradeci horrores. Nunca deixo de agradecer gente que já me ajudou na minha vida. Nunca, nunca na minha vida eu deixei de agradecer. Eu sempre agradeci pelas coisas, porque eu sou muito grata mesmo. Entendeu? E aí, depois disso, eu tentei voltar a fazer programa de novo. Eu não conseguia mais, porque pesou muito, porque duas crianças comigo sozinha, vocês não imaginam, não fazem ideia de como é, entendeu? E eu como mãe, né, eu falo várias loucuras no YouTube, eu não tenho problema, não tenho papas na língua para falar nada, só que pesa muito a minha consciência, sabe? Algumas coisas, ou várias coisas, vários problemas, na verdade vários e vários problemas na minha vida, surgem na minha vida. Eu tenho vários traumas, como esse padrasto batia muito na gente, maltratava muito minha mãe. Eu tenho um pavor terrível disso. Eu não quero viver uma vida dessa, porque eu sei muito bem o que eu passo na pele todos os dias. E todos os julgamentos, todos os dias de gente que deveria estar conversando comigo. Ah, Lani, vai dar tudo certo, tá tudo bem, e tal. E minha vida não é 5 estrelas, porque não é assim que funciona, gente. A vida não é 5 estrelas, não. A vida de garota de programa é difícil. E eu vim para uma cidade onde eu vim trabalhar, onde aqui o sistema é diferente. Eu estou passando por um momento bem difícil, mas não impossível, né? Eu estou conseguindo, já comprei algumas coisas, eu estou muito feliz mesmo em algumas partes, mas tem horas que eu fico muito triste, que eu choro, eu fico com muita falta dos meus filhos, eu choro, eu me isolo, às vezes, sabe? Tive uma crise de ansiedade já que fui parar na UPA. E é isso, gente. Eu comecei com uma pessoa que insistia muito desde quando eu era, sei lá, acho que eu tinha uns 15 anos. E eu nunca tive coragem, sabe, de enfrentar isso. Depois disso, eu comecei fazendo e fazendo, e vocês sabem como é que funciona, né? É uma coisa que não é tão fácil também. E é isso, gente. Eu comecei assim. E eu ganhava super, tipo assim, no início eu ganhava super pouquíssimo, pouquíssimo. Mas eu me contentava nem tanto por dinheiro, mas é por questão da diversão que eu queria com os tais amigos que eu tinha, que não eram meus amigos. Hoje, se eu pensasse, o tanto que eu penso hoje, que hoje em dia eu não faria isso, eu teria investido em algo, eu teria comprado algo, mas é um dinheiro que veio na minha mão, que passou assim, como se nunca tivesse existido. E é isso, gente. Isso acabou com a minha vida, assim, uma parte. Acabou não, que eu tô aqui viva, graças a Deus, não acabou minha vida, né? Mas muitos momentos que eu perdi, momentos que eu poderia ter comprado várias coisas pra mim. E eu comecei a comprar minhas coisinhas depois que eu voltei com online. Quando eu comecei a trabalhar online, eu comecei a comprar algumas coisinhas. Eu comprei minha cama, eu comprei várias coisinhas, sabe? Comprei roupa, comprei lugar, comprei cômoda para as minhas filhas, comprei roupa, comprei tudo. Sobre aquilo ali, sabe? Agora tudo certinho. Se eu tivesse tudo calculado do jeito que eu compro hoje em dia, e o que eu tenho de gastar, e o que eu tenho de comprar, e o que eu tenho de economizar, seria totalmente diferente a minha vida de hoje. Mas vocês sabem que a maioria, sim, de garotas de programa se envolve com drogas. E eu fui uma das que mais se envolveu na cocaína. E eu digo assim, gente, que eu tô muito, muito, muito feliz que eu, depois que eu tive minha filha, muita coisa mudou na minha vida. Eu não fumo, parei de fumar. Eu fumava muito cigarro quando eu fazia programa, muito programa, eu fumava muito cigarro, era muito intenso. E eu parei de fumar cigarro, não fumo. E vou, de vez em quando, eu tomo um beck, que é, né, menos prejudicial. Eu nunca vi ninguém morrer por isso. Ah, espero que eu não seja a primeira, nem vai, horrores. E eu bebo socialmente, né? Não posso beber muito por conta da ansiedade. E não uso cocaína. Não tem quem faça eu usar. Eu não quero usar, não tenho vontade. E tudo que eu fizer, ou se eu fazer, ou que eu deixar de fazer, serão pelas minhas filhas e por mim. E eu espero que tudo isso, essa fase assim, de
de baixos passos, que suba todos os dias, que eu tenho mais calma, porque é isso que eu quero pra minha vida, ter mais calma, porque eu sou bem ansiosa, sei que vocês vão percebendo, mas eu sou muito ansiosa, então eu fico querendo tudo pra ontem, coisas que eu não consigo controlar, eu quero tudo pra hoje, pra agora, pra ontem, pra... Aí eu fico assim, sabe? Então isso me dá muita pressão, porque eu sou mãe e pai, né? Minhas filhas estão registradas com o meu nome, porque eu registrei elas, eu registrei, eu cuido muito bem delas. O pessoal fala muito sobre isso, ah, você se expõe demais, seus filhos. Eu dou para meus filhos comida do lado, do remédio, do carinho, do amor, do tudo que elas precisam. Não tem mais nada assim que nunca faltou para elas, nunca, nunca. E eu fico muito grata por isso. Nunca ter faltado nada para elas. E, gente, por incrível que pareça, já faltou muito para mim também, tá? Isso que nunca faltou, mas já faltou. Já teve tempo em que eu tive em casa, quando eu fiquei grávida, todos se afastaram. Um tempo em que eu não tinha nada para comer lá. E é isso, gente. É muita coisa ainda que eu tenho que contar aqui para vocês nesse canal. Eu fico muito feliz por vocês terem assistido até aqui. E obrigada, pessoal. Esse é o primeiro de muitos vídeos que virão. E é isso aí. Se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, me siga no Instagram. E é isso aí, bebês. Um beijo.